nesse domingo que no Brasil se celebra a Assunção de Nossa Senhora, a sua presença no mundo, né, como mulher, esposa e mãe, e como glorificação dessa sua identidade feminina, matrimonial e materna, fica mais elevada com esse dom que Deus lhe concedeu de tê-la em corpo e alma na eternidade diante dele. Nesse domingo, vemos mais uma vez aqui no Brasil como a ditadura da ideologia da morte, apoiada por pessoas bem concretas em instituições internacionais e nacionais, querem forçar uma mulher que é mãe, que foi violentada pelo seu tio, isto é, uma criança, que na cidade de São Mateus, durante anos, desde seus 6 anos de idade, e agora, aos 10 anos, engravidou do seu tio. Todos os esforços estão sendo feitos para impedir outra violência contra essa criança, que é o aborto. Entretanto, esses organismos internacionais levaram essa menina do Espírito Santo ante os médicos, respeitando a dignidade da sua profissão, toda ela voltada para a vida, a defesa da vida e aliviar o sofrimento, não queriam fazer o aborto. Então essa ditadura, ou os ditadores dessa ideologia da morte, levaram essa criança para Recife, onde já há anos atrás, no hospital dessa cidade, para que nela se fizesse o aborto. Quanta violência contra a infância, quanta violência contra a verdade, quanta violência contra a vida, quanta violência contra a criança, né, que merece proteção, já que ela foi tão agredida pelo seu próprio tio. É impressionante como numa época onde a vida humana está tão ameaçada por um vírus, existe ainda esse vírus da ideologia da morte se espalhando pelo mundo e não há nenhuma voz importante no mundo do nosso legislativo, do nosso executivo, do nosso judiciário e também algumas vozes dentro da igreja que tanto se importam com o povo, que nesse momento esteja gritando contra essa barbaridade que se faz, o que se pretende fazer contra uma mulher que é mãe, porque já está no 5º mês e meio da gravidez, e isso não é permitido no Brasil, jamais. Matar uma criança que já está toda ela formada e precisando de proteção, de carinho. Não há voz de autoridades públicas que se levantam. Sim, há as vozes dos brasileiros que amam a vida, que protegem a criança, que tentaram no Espírito Santo e agora estão tentando no Recife impedir essa barbaridade. Nos dói muito mais de 100 mil pessoas que faleceram por causa da pandemia do Covid-19. Mas também nós devemos sentir a mesma dor por milhões de crianças que foram assassinadas no seio de suas mães através do aborto, considerado um direito humano, entre aspas, logicamente. Nós, brasileiros, nós, bispos e padres da Igreja Católica,
também todos aqueles religiosos das diversas denominações que buscam proteger a liberdade religiosa, deveríamos hoje gritar para, em nome da Constituição, em nome do mandamento de Deus, o 5º mandamento, não matar, em nome de um Brasil mais civilizado e não barbarizado por essa ideologia da morte. Devemos gritar: protejam essa menina, ela já sofreu muito, cuidem dela, que embora seja uma gravidez de risco, não significa uma gravidez de risco de morte. É uma gravidez que nos leva a arriscar-nos no amor e na justiça para proteger 2 vidas, porque todas as vidas importam, mas importam muito mais as vidas das crianças. Nesse caso, da mãe, de 10 anos de idade, e do bebê, do seu filho, já com 5 meses e meio de vida. Todas as vidas importam, mas importam muito mais as vidas frágeis de crianças, seja na sua gestação ou na sua infância, para que nós, homens e mulheres civilizados, sobretudo os cristãos, levantemos nossa voz para dizer: protejam essa menina na sua maternidade e o seu filho. Não deixemos que essa ideologia da morte mande no Brasil. Onde estão os nossos políticos que falam tanto em defesa do povo? Será que eles estão muito mais preocupados com as estatísticas, ou com as eleições, ou com a violação da natureza, que também não pode ser feita? Onde estão os bispos que querem que o povo seja protegido? Onde estão os padres que tanto falam dos direitos humanos e dos legítimos, das legítimas exigências do bem comum, do bem do povo? Onde nós estamos? Hoje, Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. O seu corpo não experimentou a morte. E a ideologia da morte quer que corpos infantis e de crianças em gestação sejam mortos e a corrupção. Isso não pode continuar existindo no nosso Brasil. Levantemos nossas vozes em defesa daquelas vozes que não podem ser ouvidas porque estão sendo sufocadas. Todas as vidas importam.